E aí, olha, você que vai dizer se você quer que realce mais ou que realce menos, tá? Porque aí você vai colocar, vai fazer essa pátina seca quantas vezes você achar necessário. Você só não pode esquecer de tirar o excesso, tá? Ó. E eu hoje escolhi um adesivo bem bacana, que é uma rosa, que eu acho que vai combinar bem com o trabalho. E esse adesivo é maior do que o espaço que eu tenho para colocar a nossa rosa. Então você tem que tirar um molde com um pedacinho de jornal, um pedacinho de papel, do tamanho que você quer, para poder recortar a nossa flor, tá? Então eu já recortei um tamanho menor para ela dar direitinho aqui dentro, ó. Olha aqui como vai ficar bem bacana o nosso trabalho. Olha, então, esse é um papel adesivo. Você tá vendo como é fácil de você tirar? E aí, primeiro, você vai acertar ele aqui dentro do seu trabalho, tá? E com plástico, um pedacinho de plástico e a espátula. Você vai colocar o plástico e com a espátula você vai do meio para fora, olha. É muito fácil, gente, olha. Você fazendo assim, você não tem um atrito com o papel e com a espátula do meio para fora você vai tirando todo o ar que possa ficar no seu trabalho. Então, olha, coloca o plástico e vem do meio para fora, olha. Olha como ela ficou bem bonita, olha. Tá vendo? É um quadro bem simples de você fazer, que você vai poder fazer muitas peças com essa mesma técnica aí. Então, olha como ficou bem bonito. E aí eu vou te ensinar a dar um realce a mais também com a pasta de modelar da Águia, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Olha, nós vamos colocar um pouquinho de pasta aqui na nossa palheta. E aí eu já vou dar um colorido na nossa pasta. E eu gosto muito de colorir a pasta com a tinta acrílica em bisnaga. Por quê? Porque normalmente a tinta acrílica de bisnaga, ela tem um pigmento mais concentrado. E aí ela não altera a cor quando a gente mistura na nossa pasta. E essa tinta da Águia, a Águia com aquela experiência dela, né, de muitos anos, vai dar assim o nosso colorido especial aqui para complementar o nosso trabalho. Botei um pouquinho de tinta acrílica. Olha, eu hoje escolhi esse amarelo de cádmio, tá? Mas você pode escolher outras cores, porque nós temos várias cores. Então você pode abusar do colorido do seu trabalho. E todo esse material você encontra lá no nosso ateliê. Então você aproveita, faz uma visitinha pra gente e conhece toda a linha da Águia. E o que nós vamos fazer com isso? Nós temos um stencil. Eu escolhi esse stencil porque eu achei bem bonito, esse arabesco que vai combinar com o nosso trabalho. Olha, eu vou utilizar o stencil com um pedacinho de fita adesiva. Eu vou prender o stencil aqui para ele não sair do lugar, tá? Olha, com um pouquinho de pasta, de pasta de modelagem já colorida, olha, vou segurar o stencil e colocar aqui em cima, olha. Gente, vai combinar muito com essa decopagem, com esse adesivo. Vai dar um realce nessa cor escura que a gente colocou aqui no nosso quadro. Então vai ficar bem bonito. Olha que bonito. E agora, para utilizar esse stencil de novo, eu tenho que limpar, tá? Eu não posso utilizar ele sujo assim. Então eu vou tirar o excesso da pasta de modelagem e vou dar uma lavadinha nele, para ele não sujar o meu trabalho, tá? Olha, agora com o stencil limpinho,
nós vamos colocar ele aqui do outro lado, tá? E outra coisa, você vê que desse lado, ele tá virado para lá. Então, aqui você vai também fazer ele viradinho para lá, tá? Isso é importante também, para não ficar um para um lado, outro para o outro. Olha como ficou bem bonito, olha. Deu um realce a mais no seu trabalho. Aqui, como a gente colocou pouca massa, você vai poder dar uma secadinha com o secador, tá? O ideal seria que você esperasse para o dia seguinte para invernizar, para fazer as sombras. Mas se for a quantidade de massa for pequenininha, você pode secar no secador que não vai acontecer nada. Agora, olha aqui um pouquinho de tinta acrílica preta da águia. Nós vamos fazer uma sombra. Para isso, a gente precisa de um pincel chanfrado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos umedecer o pincel, tirar o excesso, colocar só na pontinha um pouquinho de tinta. Olha, trabalha esse pincel com essa tinta aqui na sua palheta. E aí lembra que nós marcamos aqui com a espátula a diagonal do nosso quadro? É esse trabalho que a gente vai fazer. A gente vai dar um realce nessa diagonal, tá? Então, olha, com a ponta do pincel, ó. Nós vamos realçar essa marcação que a gente já havia feito. Olha como ele ficou bem bonito. Agora nós já realçamos as quinas da moldura. E agora nós vamos fazer uma sombra em volta do quadro, tá? Do mesmo jeito. Molha o pincel. Tira o excesso. Um pouquinho de tinta trabalha bem aqui na palheta. Vamos fazer uma sombra em volta do quadro. Olha, agora o nosso trabalho já está quase pronto. A gente vai passar o verniz agora, porque o verniz vai dar um realce em todo esse trabalho. Então não esqueça, lave o pincel, tire o excesso de tinta. E aí nós vamos utilizar o verniz acrílico brilhante da águia, tá? Então olha, agora antes de você passar o verniz, não esqueça de uma coisa bem importante, é de assinar o seu trabalho. Isso é muito importante. Então, olha, não esqueça. Agora sim, ele está prontinho para a gente utilizar o nosso verniz acrílico brilhante da águia, tá? Com um pincel macio, olha, molha a pontinha do pincel. E você vai passar em toda a peça, tá? Nos dois sentidos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com textura. Então, olha, passou de um lado e do outro, para que penetre bem nas entranhas da nossa textura. O verniz, ele além de proteger a sua peça, ele dá um acabamento bacana, então você não deve deixar de invernizar a sua peça. Você tem que invernizar nas laterais, atrás, todo o trabalho deve ser invernizado, tá? Em cima da figura, então você não pode esquecer desse detalhe, tá? Agora nós já acabamos de passar o verniz, você pode secar o verniz com secador. E lava o pincel, porque o nosso verniz é a base de água, tá? E esse verniz você tem tanto o brilhoso quanto o fosco. Então você pode escolher se você quer um verniz com brilho, verniz acrílico com brilho ou um verniz acrílico fosco, tá? A águia tem esses dois tipos de verniz pra gente trabalhar. E todo esse material você vai encontrar lá no nosso ateliê. Então venha nos conhecer, venha fazer uma visita.